Evangelho de João, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 30, diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu me daria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me de beber dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tens marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os adoram ou adorem em espírito e verdade. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Glória a Deus. Uma palavra bem extensiva, mas
Mas precisava fazer toda essa leitura para que você tenha conhecimento daquilo que vamos falar nesta noite. Quero pedir aos irmãos para voltar a sua atenção aqui, porque aqui nós temos uma palavra maravilhosa da parte de Deus para os nossos corações. Essa história aqui, ela já começa em um episódio problemático que Jesus acaba sendo introduzido nele. Embora Jesus não procurou problema, embora Jesus não fez com que o problema fosse surgido, não. Jesus foi introduzido numa problemática aqui, sem ele ter feito nada. De repente, aqueles que estavam ali, que eram os fariseus, vendo ali que Jesus estava batizando mais do que João, por isso eu digo que eles introduziram esse problema para Jesus, sendo que Jesus não tinha problema nenhum, porque foram os fariseus que ficaram sabendo, porque eles tinham ouvido que Jesus fazia mais batismo do que João. Mas aí, ao texto a seguir, você vê que Jesus nem ele batizava ninguém, quem batizava eram os seus discípulos, mas eles queriam introduzir Jesus dentro desse problema. E eu vejo aqui que muitas das vezes, eu não sei se acontece com você, mas muitas das vezes as pessoas elas acabam querendo nos colocar em problemas que nós não temos nada a ver com isso. Problemas que as pessoas elas fazem por fora, problemas que as pessoas arrumam por fora, e acaba que nós acabamos sendo introduzidos nesses problemas, e que muitas das vezes, se damos atenção a eles, acabam prejudicando a nós mesmos. Pessoas arrumam confusão com famílias, com filhos, no trabalho, e quando você menos espera, acaba que até o teu nome está no meio, e você pergunta para você mesmo, o que eu tenho a ver com isso, que nem lá eu estava. Eu lembro de uma ocasião, que chegaram para mim e falaram, você vai ter que pagar tanto. E eu disse assim, mas pagar o quê? Ah não, que aconteceu isso aqui, isso ali, a pessoa quebrou aquilo outro, e acabou que a pessoa, ela fez algo errado, algo ilegal, algo fora do normal, e trouxe um prejuízo muito grande. E quando foi consertar determinado coisa, saiu por tanto. E aí acabou que nós dividimos aqui, e o seu tanto é esse. E eu falei assim, mas que problema é esse que vocês me introduziram? Porque eu estava de férias, nem aqui eu estava. Eu fiquei dias e dias fora. E o que eu tenho a ver com uma outra pessoa que veio de fora, quebrou uma máquina e agora teve que consertar essa máquina porque a pessoa imprudente quebrou? E agora eu tenho que fazer parte e também tenho que pagar pelo erro de uma outra pessoa. Então são problemas que acabam sendo introduzidos, sendo que você não tem nem participação nisso. Jesus acaba entrando num problema desse. Porque os fariseus, por ouvir dizer que Jesus estava batizando mais do que João Batista, e eles ficaram ali intrigados com isso, e começaram a questionar, e começaram aquela discussão de uma coisa que não tinha nada a ver, para eles ficar felizes com isso. Mas tem gente que arruma problema por qualquer coisa, e ainda introduz quem não tem nada a ver no meio do problema. Jesus, vendo essa situação, essa discussão, Jesus vai tomar a melhor atitude que, se nós tomássemos ela, evitaríamos problemas ainda maiores para a nossa vida. Quando a coisa começou a esquentar, a palavra vai dizer que Jesus se retira dali. Jesus sai dali. Jesus vai embora daquele local. Jesus vai para outro lugar. E ele deixa aquele problema para trás. Ele deixa aquela ocasião ruim para trás.
das vezes, nós se retiramos de certos lugares, porque isso faz parte da nossa vida. Se retirar de certos ambientes, de certas localidades, de certas cidades, de certos países, faz parte da nossa vida. Todos nós estávamos no Brasil, e nós se retiramos do Brasil e viemos para o Japão. Quantos aqui não trabalharam em fábricas e de repente, por causa de uma situação ruim, por causa de um problema, por causa de uma situação ruim do país, nós tivemos que sair daquela fábrica e ir para outra fábrica? Quantas pessoas que acabam por causa de um problema, por causa de uma desavença, por causa de uma situação triste, acabam até mesmo se retirando da igreja e mudando para outra igreja? Pessoas mudam de escola e vai para outra escola. Pessoas mudam de cidade e vai para outra cidade. Quantos relacionamentos que as pessoas hoje em dia, principalmente neste século, pessoas que se envolvem em relacionamento, acabam que aquele relacionamento não dá certo e acaba saindo, retirando para outro relacionamento. Mas uma coisa acontece, e há uma diferença aqui, nós temos que entender. Que se retirar faz parte da vida. O problema é quando você retira dali, mas você continua ali. Vou te explicar. Jesus sai daquele ambiente que ele está inserido. Já tem um bom tempo ele está ali. Já tem raiz ali. Fez milagres ali, fez curas ali. Mas o momento de retirar-se aconteceu porque o ambiente já estava ficando difícil. Jesus sai, mas Jesus não deixa nada dele. Ele sai e leva tudo dele para que aonde ele fosse, ele começasse operando algo novo na sua totalidade, sem ficar preso lá atrás. Tem pessoas que num determinado lugar que ele está, ele é prejudicado ali, ele é machucado, ele é ferido, e chega ao ponto de dizer, para mim não dá mais, esse ambiente aqui para mim já não me serve, então eu vou retirar-se daqui e vou para um outro lugar e muda. Só que quando chega em outro lugar, não consegue se desenvolver mais, não consegue produzir como produzia antes, não consegue caminhar como caminhava antes. Por quê? Porque sai, mas fica preso lá atrás nos mesmos pensamentos daqueles que feriram lá atrás. Já não produzo como produzo antes. E a história é, Deus ajude que não seja a sua, mas se for a sua, então pegue nesta noite, porque o Senhor está trazendo cura para a sua alma nesta noite. Pessoas que contam história, ai, lá atrás, eu era isso, eu era aquilo, eu fazia isso, e agora eu já não consigo mais fazer. Que antigamente eu conseguia, que antigamente eu era mais animado, que antigamente eu era mais produtivo, que antigamente eu era mais feliz, que antigamente eu fazia mais, mas depois daquele episódio, depois daquela situação, eu nunca mais consegui fazer o que eu fazia antes. Por quê? Porque você saiu, mas você continuou preso lá atrás. Em nome de Jesus, nesta noite, Jesus está nos ensinando uma grande história. Eu não sei que área do passado você pode ter ficado preso por causa de uma traição, por causa de uma amizade ruim, por causa de um relacionamento ruim. Talvez foi machucado por um amigo, foi machucado talvez pelos filhos, foi machucado talvez pelo esposo, pela esposa, talvez pela igreja, talvez pelo irmão. Eu não sei aonde foi que lá atrás pode ter te ferido, mas uma coisa é certa, o Senhor está dizendo, se você saiu, então pegue tudo que é seu, leva contigo, e aonde você colocar a sua vida novamente, produza ainda melhor. Aleluia. Produza ainda melhor.
produzir mais, eu vou fazer ainda melhor, eu ainda vou muito mais além, porque é assim que Deus quer que a nossa vida seja. Jesus deixa tudo e sai carregando tudo dele. O Senhor quer que você saia, mas leve tudo que é seu. Não deixa nada machucado para trás. Já viu aquela história que quando a pessoa vai sepultar o ente querido, eu sei que é muito triste, ninguém quer sepultar um ente querido, uma pessoa que ama. E aí a pessoa, ela diz, depois que aquele fulano de tal, aquela fulano de tal, que a pessoa querida desceu para aquela sepultura, a metade de mim desceu também. A pessoa não consegue viver mais como vivia antes. Só anda triste pelos cantos, sentindo falta. Deixou, mas a metade da pessoa ficou. Pessoas que passou por relacionamentos frustrados, não deu certo, foi ferido, foi machucado, e agora está totalmente entristecido, jogado num canto, dizendo, a vida para mim acabou, não dá mais. Pessoas que foram feridos por filhos, por amigos, por pessoas que confiavam, por pessoas que amavam, de repente foram traídos, e depois dessa traição, não consegue ser mais as mesmas, fica carregando esse fardo nas costas, dizendo, já não consigo mais ser como antes, porque todas as vezes que vai tentar ir, vai lembrar daquele passado, vai lembrar daquele momento. O que o Senhor quer nos ensinar, que nada pode parar os projetos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Não podemos deixar que ninguém e que nada que venha contra a nossa vida possa ser uma barreira para impedir os planos e os projetos de Deus para mim e para você. Se fomos machucados, se fomos feridos, se fomos traídos, nós saímos. Mas nós levamos tudo que é nosso, nada fica preso lá no passado. Porque Deus agora tem algo muito maior para realizar na nossa vida. E Jesus nos ensina, Jesus sai. Sai agora, vai lá para Samaria, para uma outra cidade. E quando Jesus chega nessa cidade, Jesus vai até um certo poço. Um poço que foi cavado por Jacó há muito tempo atrás. E Jesus encosta naquele poço porque estava muito cansado. E já era quase a hora sexta, que significa por volta de meio-dia. O sol muito quente, escaldante, porque a geografia daquele lugar árido, quente. E Jesus para ali porque estava cansado demais. Os seus discípulos aproveitam aquela oportunidade para ir até a cidade para buscar pão para que eles pudessem se alimentar. E quando Jesus está ali, na beira daquele poço, aparece uma mulher. Uma mulher que ela sai da sua casa e vai até aquele poço para retirar água. Uma mulher que a Bíblia não descreve ela como uma prostituta, não descreve ela como uma mulher da vida. Por que falo isso? Porque eu já vi relatos sobre esta mulher dizendo que ela era uma prostituta. Mas nós temos que ser fiel à Bíblia. A Bíblia não diz que ela era isso. A Bíblia só diz que ela era uma mulher que foi buscar água. E que nós podemos aqui identificar que essa mulher era uma mulher pobre. Uma mulher que precisava ir atrás do seu sustento. Porque no contexto dessa época, as mulheres que eram mais ricas, que eram mais bem de vida, essas mulheres nunca aproximavam-se de um poço para pegar água. Porque a própria Bíblia vai dizer que aquelas que tinham condições, em Provérbios, se eu não me engano, elas mandavam as suas servas, ao levantar da manhã, para fazer
as suas tarefas. E por isso, aquelas mulheres, elas podiam se dedicar mais ao seu cuidado, podiam dedicar mais à sua beleza, podiam dedicar mais à sua casa, porque ela tinha servas para estar ali, cuidando de toda a parte pesada. Aquela mulher, ela sai da sua casa porque ela não tinha essa condição, e ela vai até esse tanque. Quando ela chega a esse tanque, ela vai pegar a água, Jesus vai falar para ela. É isso que eu acho lindo em Jesus. Porque Jesus nunca perde uma oportunidade. Jesus nunca deixa alguém voltar vazio para trás. Jesus não despede ninguém sem antes lhe dar uma palavra. Jesus nunca vira as costas, dependentemente de quem é a pessoa. Mas Jesus sempre tem uma palavra de vida para aqueles que passam no seu caminho. E aquela mulher não seria diferente. Quando ela vai ali naquele poço que ela vai retirar água, Jesus vai falar com ela e vai dizer: mulher, dai-me de beber. Aquela mulher, na mesma hora, ela dá um passo para trás, ela olha para Jesus, reconhece quem Ele é e vai falar: Senhor, o Senhor não sabe que os samaritanos, eles não têm amizade, eles não conversam com os judeus? Aí na mesma hora, Jesus vai dizer para aquela mulher: dai-me de beber. E aquela mulher, ela vai se recusar. Por quê? Porque ela sabe que aquela situação não podia acontecer, porque os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Mas mesmo assim Jesus insiste. Jesus vai dizer para aquela mulher: ah, se tu soubesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu te pedirias, e Ele te daria água viva. Naquela mesma hora, aquela mulher vai olhar para Jesus e vai dizer: mas como tu podes me dar água? Se você está com as suas mãos vazias, se você não tem nada, não tem um copo, não tem uma vasilha, não tem um balde para tirar água. Mas Jesus vai responder para aquela mulher. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água que está nesse poço tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque dele sairá uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Jesus vai explicar para aquela mulher: eu estou pedindo para que você me dê de beber, mas você está dizendo que nós não podemos se relacionar. Mas eu estou dizendo que se você soubesse com quem você está falando, você pediria para Ele: me dá de beber, e eu te daria água viva. Aquela mulher, na mesma hora, ela vai ficar impactada, e Jesus vai dizer para ela que se Ele der a água para ela nunca mais terá sede. Mas se ela beber daquela água ali, ela tornará a ter sede. Porque bem Jesus conhecia a história daquele poço. Porque Jacó, que cavou o poço, bebeu daquela água e tornou a ter sede de novo. O seu filho José, que bebeu daquela água, ele tornou a ter sede
novo. Vou te explicar. Jesus conhecia a vida daquela mulher. Jesus conhecia a situação daquela mulher. Por isso Jesus vai externar e Jesus vai explicar para aquela mulher: vai, mulher, vai agora e chama lá o teu marido. E na mesma hora, aquela mulher vai dizer para Jesus: mas Jesus, eu não tenho marido. E Jesus vai dizer para ela: bem faleis, que você já teve 5 maridos. E o que você está com ele agora não é teu. Está entendendo? Se não dá para te explicar. Jesus conhecia a história daquela mulher. Por isso nós vemos aqui que não podemos dizer que ela é uma prostituta, porque Jesus vai dizer que ela teve 5 maridos, ela casou-se 5 vezes. Mas ela não, casou uma vez, não deu certo. Voltou a casar de novo, não deu certo. Voltou a casar de novo e não deu certo. Voltou a casar de novo e não deu certo. Voltou pela 5ª vez casar, não deu certo. E agora já estava relacionando com outro homem que por sinal poderia ser o certo. Mas Jesus está dizendo para ela: nem esse que você está é seu. É uma mulher que estava tomando da água e toda vez estava tendo sede. Por quê? Porque ela estava sedenta, ela estava sendo ali vazia, precisando de algo para preencher, mas não conseguia, porque todas as vezes ela voltava a ter sede de novo. E Jesus está dizendo para ela: você está num ambiente problemático, onde você não consegue sair dele, mas se você tomar da água que eu te der, nunca mais você terá sede novamente. Você não precisará mais procurar. Você não precisará mais ir atrás. Você não precisará mais voltar pelo mesmo problema para tentar preencher o vazio da sua alma. Porque a água que eu te der te dará alegria, te dará paz para toda a eternidade. Aí eu começo a compreender o texto. Eu começo a ver as pessoas desesperadas por esse mundo afora. Não consegue se relacionar com ninguém, procurando tantas coisas para fazer, para preencher o vazio da alma, que não consegue ser preenchido. Aí tem que viver de bebida, de baladas, relacionamentos frustrados todas as horas, de jogatina, de drogas, de sexualidade, de imoralidade, de pornografia, porque nunca estão saciados, porque nunca conseguem preencher o vazio da alma, e toda vez tem que voltar no poço e tem que tirar a água novamente, porque não consegue preencher e nem saciar. Por isso fica inventando um monte de coisa para ser felizes. Fica andando de um lugar para o outro, correndo atrás de uma coisa ou outra, para tentar saciar o vazio da alma, mas todas as vezes volta para o mesmo ambiente, porque não consegue saciar. Mas Jesus estava dizendo para essa mulher: enquanto vocês continuar procurando saciar a sede de vocês nesta água física, enquanto continuar procurando saciar a sede em coisas materiais, vocês tornarão a ter sede de novo. Não é relacionamento que vai trazer alegria para o teu coração. Não é uma conta bancária cheia de dinheiro que vai trazer paz para a sua alma, porque se isso trazesse paz, os homens mais ricos do mundo teriam paz. Não é o melhor emprego que vai saciar o vazio da alma. Não é o melhor país, não é o melhor ambiente que vai saciar a sede. Não é o carro mais bonito, não é a casa mais bonita, não é a roupa mais bonita que vai
mesma hora, a mulher vai virar para Jesus e vai falar: então me dá dessa água, porque eu quero beber dessa água para eu nunca mais precisar voltar de novo para esse mesmo lugar. Ela estava cansada já, cansada de sofrer, cansada de procurar saída e não encontrar, cansada de bater nas portas e as portas não se abrirem, cansado de procurar respostas e não conseguir, cansado de pedir ajuda e ninguém ajuda, porque ela estava vivendo um ambiente que nem relacionamento com os outros poderiam ter, porque eram inimigos. Tentou uma vida conjugal para trazer estabilidade, sustento, alegria, mas não deu certo. Era como se ela estivesse falando: mestre, Jesus, Senhor, me dá dessa água, me dá, eu preciso tomar, porque eu já não aguento mais sofrer, já não aguento mais voltar para o mesmo lugar, já não consigo mais voltar para o mesmo ambiente, tudo dá errado, nada sacia a minha sede, eu bato, a porta não abre, dai-me de beber, dai-me dessa água, para que eu não volte mais aqui nesse poço. E na mesma hora, o Senhor vai dizer algo lindo para ela. O Senhor vai dizer para ela: Senhor, eu vejo que tu és um profeta, mas o Senhor sabe da minha vida. E aí ela vai questionar Jesus e vai dizer: os nossos pais adoravam nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que é o lugar onde deve adorar. E Jesus vai cortar ela, porque Jesus não estava ali para falar de teologia. Jesus estava ali para mostrar para ela o caminho da salvação. E Jesus vai dizer para ela: mulher, crê que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Mas a hora vem, e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque as pessoas ficam querendo procurar saciar o vazio da alma e ficam de lugar em lugar, mas nunca vão conseguir encontrar. Porque o único lugar que pode nos manter saciados é se nós estivermos ligados na fonte de água. Poço temos que toda vez jogar e tirar. E poço ainda tem a falta de sorte dele secar. Mas a fonte não. A fonte está sempre jorrando água, dia e noite. Quando nós estamos conectados na fonte, nós não precisamos correr atrás. Quando nós estamos conectados na fonte, nós estamos saciados. Mas quando nós saímos de perto da fonte, começamos a ter sede. E o Senhor está dizendo para aquela mulher: eu tenho uma água que você precisa. E você não vai precisar nem de Jerusalém, você não vai precisar nem de ir do alto monte, você vai poder me adorar em qualquer lugar. Porque a hora vem e a hora é agora que os verdadeiros adoradores podem me adorar na igreja, podem me adorar em casa, podem me adorar no carro, podem me adorar no trabalho, aonde eles estiverem, eles podem me adorar. A fonte, ela já não está jorrando em um ambiente apenas. Não. A fonte, ela está agora, sabe aonde? Dentro de você. Vai jorrar água
viva dentro de você. E por causa disso, essa fonte que está jorrando dentro de você, ela te dá a oportunidade de você estar saciado no trabalho, na tua casa, no teu carro, na tua igreja, aonde você for, a fonte está em você. A alegria não depende mais agora de coisas materiais. A alegria agora não depende de coisas terrenas. Se as coisas estão indo bem, glória a Deus, eu estou saciado. Mas se as coisas forem mal, glória a Deus, eu continuo estando saciado, porque eu não dependo de situação para ser feliz. A felicidade está dentro de mim agora. Jesus vive em mim. Ele é a minha fonte, Ele é a minha alegria. Não importa a situação que eu esteja passando, há uma fonte dentro de mim. E essa fonte, ela jorra para a vida eterna, aleluia. E essa mulher ouvindo essas palavras, ela crê, eu creio que tu és. E ela vai embora. Só que ela faz uma coisa, ela vai embora, mas ela deixa o cântaro dela. Ela deixa o jarro dela ali. E isso me mostra que aquela mulher estava dizendo para Jesus: Jesus, estou deixando aqui agora o meu cântaro. Pode encher. Pode usar. Porque esse cântaro aqui só serviu para me trazer tristeza. Esse cântaro só me serviu para dar trabalho. Esse cântaro só me serviu para me dar cansaço. Mas agora eu vou deixar o cântaro aqui. E vou dizer: usa ele. Enche ele. Faça agora conforme o teu querer. Faça agora a tua vontade. Eu deixo o meu cântaro aqui, Senhor, para o Senhor usar conforme o teu querer. E ela vai agora. E aquela mulher que talvez não era reconhecida por ninguém, aquela mulher agora, ela vai entrar para a sociedade jorrando dentro dela agora água viva. Ela não precisa mais dos maridos, ela não precisa mais do seu relacionamento, ela não precisa mais de nada para ser feliz. Por quê? Porque a felicidade agora não depende do que está externo, a felicidade agora está dentro dela agora. Ela entra para aquela cidade, as pessoas começam a observar, começam a olhar para ela e ver que ela está diferente, há uma alegria diferente no coração dela, o semblante dela mudou, há um sorriso nos seus lábios, e as pessoas, elas começam a perguntar: o que está acontecendo? E agora ela vai poder dizer: eu conheci a fonte, eu conheci o que eu precisava, eu conheci uma pessoa que me conhece por dentro, uma pessoa que sabe das minhas fraquezas, uma pessoa que entende a minha dor. Porque tem situação que nós não podemos falar para ninguém, só nós sabemos o que está passando por dentro. Há feridas, há dor, que nós não podemos compartilhar. É só nós, em um momento e de situação, que só nós sabemos o que passamos. Mas aquela mulher, ela encontrou alguém que entendia ela e até a sua dor, que estava lá no profundo da sua alma. Ela conheceu alguém que não virou as costas para ela. Ela conheceu alguém que parou para falar com ela, mesmo não podendo ter relacionamento, não se importou com isso, mas deu ouvido e a reconheceu. Agora ela entra naquela cidade, chorrando água viva. A fonte agora está dentro dela. E ela começa a falar para todo mundo: eu conheci alguém que mudou a minha história. Eu conheci alguém que me conhece até mais do que eu. Eu conheci alguém que saciou a minha sede. Eu conheci alguém que mudou a minha vida. Eu conheci alguém que transformou os meus caminhos. Eu conheci alguém que ele está lá na fonte. Ele está lá no poço, quer dizer, ele está lá no poço. E a felicidade daquela mulher era tão grande agora, mas
tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que as pessoas que estavam à sua volta falaram: peraí, mas você está tão diferente, mas tão diferente. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Jesus retira-se da fonte, que Jesus dá uns passos, por pouco Jesus vai encontrar uma multidão de gente. Uma multidão de pessoas. E quem é que estava conduzindo a caravana? A mulher do poço. A samaritana do poço, que nem nome tem, nem identidade tem. Mas quando começou a jorrar água viva dentro dela, depois que ela teve um encontro com Jesus, a vida dela foi tão transformada, que agora ela já está liderando essa caravana e levando a cidade inteira ao encontro das águas. Aquele tanto de gente sedenta, precisando de tomar água, precisando de saciar sua sede, ela vai levar: vão, vai me levar para o poço, não, vai me levar lá para o buraco, não, onde você vai me levar? Vou te levar para a fonte. Agora você vai tomar água da fonte. E quando Jesus vê aquela multidão, vê aquela mulher lá na frente, Jesus se alegra com tudo aquilo. Os discípulos, quando chegam, se maravilham em ver Jesus falando com aquela mulher e ver o que aconteceu. Os discípulos de Jesus foram lá comprar pão e voltaram. Somente eles, com os pães nas mãos, sem trazer ninguém com eles. Aquela mulher foi até um poço, sedenta, cheia de problemas. E aquela mulher se retira dali. E quando a fonte de água viva jorra dentro dela, aquela mulher volta com uma multidão de gente. Para você ver que quando nós abrimos o nosso coração para Deus, tudo muda na nossa vida. O que eu quero que você entenda nesta noite é que nós temos que deixar que essa fonte de água viva comece a jorrar dentro do nosso coração novamente. Porque enquanto essa fonte de água não jorrar dentro do nosso coração, nós vamos viver a vida toda buscando algo que jamais vai conseguir preencher o nosso coração. Nada vai conseguir saciar a nossa sede. Nada vai conseguir preencher aquilo que nós precisamos. Nós podemos correr, batalhar, nós podemos ir atrás de tudo, mas nunca vamos conseguir. Por quê? Porque só Jesus é a fonte de água viva. E nesta noite, Ele quer jorrar água viva dentro do nosso coração, para que essa água que seja jorrada dentro do nosso coração, ela venha ser tão grande que até aqueles que estão à nossa volta olham para nós e dizem: está diferente, está com alegria diferente, um semblante diferente, algo diferente, está brilhando, porque agora aqui dentro jorra água viva. Eu não preciso de nada mais para saciar minha sede, eu não preciso de mais nada para me ser feliz. Eu preciso de Jesus. Jesus é a fonte da minha alegria. Jesus é a fonte da minha fé. Jesus é a fonte da minha esperança. Jesus é a fonte da minha paz. Jesus é a fonte daquilo que eu preciso. Jesus é a minha fonte. As demais coisas me serão acrescentadas. As demais coisas que eu necessito, eu conseguirei. Mas o principal, agora eu tenho Jesus, a fonte de água viva, que transforma, que muda, que liberta, que transforma a situação. Jesus é minha fonte de água viva. Que Deus em Cristo te abençoe com esta palavra nesta noite. Grave ela no teu coração, porque nunca mais você vai precisar mais ir até o poço para tirar água, porque agora você tem uma água viva dentro de você que se chama Jesus. Amém? Vamos nos colocar sobre os pés. Vamos orar ao Senhor agradecendo por essa palavra que o Senhor nos deu nesta noite.